Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h01, horário de São Paulo. E eu quero agradecer já de antemão a participação de vocês aqui no programa Elite Rosa. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres, empreendedora, sou empreendedora na área da educação, que também sou consultora de imagem, consultora em personal branding, que amo um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. E aí, hoje, quem vai estar comigo aqui é a Mara Bernardes. Agora eu converso com ela com o tema planejamento financeiro para 2024. Mas antes, eu quero mandar um abraço, um beijo para as mulheres que estão entrando aqui, pessoal de Minas Gerais em peso, como sempre, né? Barbacena, Montes Claros, Divinópolis, Betim, Pompeu, Sabara, Pirapora, Belo Horizonte, Maringá, Paraná, pessoal da Suécia, Cotia, São Paulo, Carolina do Norte dos Estados Unidos, São Paulo, capital, e Salvador, Bahia. Um abraço para vocês. E hoje quem está aqui comigo é a Mara Bernardes, que é economista e educadora financeira. Tem experiência de 30 anos no mercado financeiro, apresentadora do podcast Mara Descomplica. Bem, Mara, como você está? Mara? Boa tarde. Ai, boa tarde, Mara. Como que você está? Estou bem, desculpa, pessoal. Estou aqui. É um prazer estar nessa rádio que eu amo tanto trabalhar e participar. É isso mesmo. A gente sabe, né, Mara? A gente já trabalha aqui na rádio, sabe que muitas vezes dá problema no áudio, dá problema na imagem, dá problema no som. É normal. Essa adrenalina. Exatamente, até porque a gente está pela internet, né? Então, às vezes dá uma interferência na internet, às vezes cai, mas está tudo bem. O importante é que a gente está aqui para conversar com vocês. Mara, sobre planejamento financeiro. E nada melhor do que Dona Mara para falar sobre isso. Que Mara já tem 30 anos de experiência no mercado financeiro, é economista, é educadora financeira, apresentadora do podcast Mara Descomplica, também está aqui na rádio. Então, veja, gente, tá aí, ó, e outra, ela sempre está na TV, dando entrevista maravilhosa, né, Mara? Mara, então, para a gente começar nosso bate-papo, eu vou fazer aquela pergunta que eu já fiz para você, acho que umas duas vezes, uma vez, eu acho que você já veio na rádio, acho que é a terceira vez que você veio, é a segunda, não me recordo. Mas quando fala do tema financeiro, Mara tem que estar aqui para falar sobre o assunto. E, Mara, eu queria perguntar para você, para nossas participantes que estão aqui, que estão nos ouvindo, nossa audiência, aquela velha pergunta: o que é empreender para você e quais são os seus desafios? Porque eu sei que você é empreendedora e a gente sabe muito bem quais são os desafios que nós temos. Olha, ser empreendedor é o maior risco que a gente pode ter. As pessoas falam assim para mim: ai, Mara, eu queria investir em ações, mas eu acho tão arriscado. O que é mais arriscado? Você empreender ou comprar ações de empresas que estão constituídas há 100 anos? Então, a gente precisa mudar um pouco essa relação. Empreender é um risco. Sim. Precisa de planejamento. Eu não estou dizendo para você que não é para empreender, tá, pessoal? Porque eu mesmo sou uma empreendedora. Sim. Mas tem que ter o risco analisado. Exato. E eu posso dar uma informação? Sim, vou dar, pode falar. Ontem foi anunciado o aumento do salário mínimo, que está valendo de 1 de janeiro de 2024. Ele subiu de 1.320 para 1.412, um aumento de 6,97%, ou seja, acima da inflação do ano passado, que foi de 4,62%. Por que eu estou falando isso? Porque nós, empreendedoras, pagamos o DAS, pagamos o MEI, então, a partir do mês de fevereiro, ele vai ter esse reajuste referente ao aumento do salário mínimo. Importante, viu, mulher? Você aí, você que é MEI ainda, né, principalmente, sabe que vai ter esse reajuste aí, até porque se teve aumento do salário mínimo, muita coisa é reajustada também. E, Mara, então vamos lá. Quais são os principais desafios, pensando em planejamento financeiro, para as empreendedoras, para esse ano, inclusive, de 2024? Você que é economista, você já tem um olhar já mais específico para esse assunto. Então, quais são os desafios financeiros, principalmente para empreendedor, esse ano de 2024?
eu vou falar de forma macroeconômica, no total, e depois a gente pode voltar falando individual o que cada empresa deve fazer. Bom, 2024 é um ano de desaceleração da economia. Por quê? A gente está ainda com questões fiscais para serem resolvidas. É um cenário político esse ano que a gente precisa tomar muita atenção, porque tem eleição, né, de prefeituras, então não se tomam muitas decisões, né? E o agronegócio, que é um segmento no Brasil que cresce de vento em popa e continuará bem, só que em 2024 foi um crescimento astronômico. Então, este ano existe uma previsão dele crescer menos. Então, o PIB, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que se fatura, entre aspas, no Brasil em produtos e serviços. Ele deve ser menor do que 2023. Então, a economia está desacelerando em 2024. E, para terminar, a taxa Selic, que antes da pandemia estava em torno de 2% ao ano, chegou quase a 14%, hoje está em 11,75% e tem uma previsão para fechar o ano de 2024 a 9%. Então, a taxa de juros vai cair, se nada acontecer no mundo, né? Está bem, né, estável as coisas. Mas aquela taxa de 2% que a gente tinha antes da pandemia vai demorar, se tudo correr bem, mais uns 3 anos para ela chegar naquele patamar. Sim. E o que isso? Você trouxe informações valiosas aqui, né? Porque você tem um olhar de economista e já sabe que isso vai impactar, sim, para quem é empresária, né? Para quem é empreendedora, porque para dona de casa. Exatamente, porque isso vai impactar nos valores de compra, né? No poder de compra e tudo mais. E quais seriam os principais impactos, Mara, para as empreendedoras que também são donas de casa, inclusive, né? Primeiro, só contraia um empréstimo se você, como empresária, que acho que era uma das coisas que a gente ia falar, eu já vou adiantar. Certo. Quando a gente é empresário, não é bacana a gente sair pegando empréstimo para cobrir saldo devedor. O empréstimo ele deve ser feito com um planejamento para aumento do faturamento. Então, por exemplo, eu sou uma artesã e eu preciso comprar uma máquina de costura nova. Certo. Tá. Quanto essa máquina de costura nova vai agregar no seu faturamento? Ou simplesmente vai te dar qualidade no trabalho? Se é só para te dar qualidade nesse trabalho, você precisa ter um caixa para comprar isso. Sim. Agora, não, Mara, eu vou comprar uma máquina de costura top e essa máquina vai me alavancar o faturamento que eu vou conseguir pagar esse empréstimo. Então, muito cuidado para contrair empréstimos, porque eu disse aqui, a taxa Selic caiu, parece que a taxa de juros é barata. Não é. Os juros ainda é muito elevado. Então, só contrair um empréstimo se realmente você tem um planejamento para aumento do seu faturamento. Porque o grande problema do empresário, Fabi, é que ele contrai empréstimo sem saber para quê. É para cobrir o cheque especial, é para pagar o cartão, pega o dinheiro da empresa, paga o cartão da pessoa física. Isto não pode acontecer. Entendi. Olha que importante, hein, mulher? Você que é empreendedora, isso já começa essa questão do empréstimo, porque se realmente vai ser algo planejado, estamos falando em planejamento, não é para pagar cartão, algo do tipo, porque eu sei que muitas vezes a situação não está tão boa, mas você precisa arrumar outros meios, outras formas, para depois não entrar no empréstimo e não ter dinheiro, inclusive, para pagar o bendito do empréstimo. Porque aí os juros também, né, Mara? Exato, porque aí juro atrasado, aí você fica com o nome com restrição, aí você fica desanimado para trabalhar, é muito complicado. Dever não é ruim, se for de forma saudável. Olha, Mara, você tocou num ponto importante, né? Porque você é educadora financeira e sabe muito bem que muitas das dívidas que são contraídas por empreendedores, né, está muito ligada à questão de comportamento,
né? E você tocou num ponto importante. Por quê? Por exemplo, se você está com dívida, algo do tipo, você falou assim, aí fica com desânimo de trabalhar. Quais são as maiores dificuldades que geralmente os empreendedores têm quando contrai uma dívida e fica nessa inadimplência e não consegue, né? Não consegue sair daquilo? Quais são os maiores desafios? E que eles, principalmente no comportamento que você Eu vê? acho assim, o maior erro do empresário, quando ele vê que ele não está conseguindo pagar as contas, para mim é um erro mesmo, Uhum. é baixar o preço do produto dele ou do serviço dele. Hum. Porque, às vezes, ele não acredita nem nele, que ele está numa Uhum. seara, uma nuvem, e ele fala, não, isso aqui custa 20, mas eu vou vender por 15, porque eu vou vender muito. Mas será que vale a pena? Que é Uhum. um grande desafio do empreendedor no Brasil, dar preço no produto. Sim. O empreendedor, grande parte do nosso empreendedor, ele é empreendedor por necessidade. E Uhum. aí ele nem sabe fazer a conta de quanto custa o trabalho dele. Nós mesmas, né, Fabi? A gente Uhum. não vende um produto, a gente vende um Serviço. serviço. Uhum. Então, é mais complexo ainda a gente dar preço. Quanto custa a minha hora de trabalho? Uhum. Então, assim, Exatamente. precificar é uma coisa de extrema importância, porque tem gente que fatura 10 mil e põe no bolso 3 mil. E tem Uhum. gente que fatura 20 e põe no bolso 2 mil. Por quê? Uhum. Porque está precificando errado. Não adianta vender, 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 vender e não sobrar dinheiro. Isso é importante você tocar nesse assunto, porque faturamento não é lucro. Exato. Então, é uma coisa que muitas vezes eu vejo entre os empreendedores, fala, eu faturei tanto, tá, faturamento, ok, legal, você está faturando, está vendendo. Mas eu quero saber qual é o lucro, qual é a margem, né? Porque quando você fala em faturamento, você vai ver os custos, você vai ver as despesas, ou seja, bem como você tocou aí, na formação de preço está errado, está faturando alto, mas e aí? O que está ficando no bolso? Exato. Né? E outra, muito empreendedor, Fabi, fala assim para mim: eu vou fechar minha empresa, porque a Uhum, empresa não dá dinheiro. Aí eu pergunto assim: quem pagou a escola das suas crianças? Quem uhum, pagou o supermercado? Quem pagou o condomínio? E etc. Ah, então tua empresa está dando dinheiro. O uhum, problema é que você não sabe quanto que você está usando para pagar suas despesas da pessoa física. uhum. Esse é o erro número 1 do empresário no Brasil: misturar toda a conta física com jurídica. Sim, sim. E aí entra nessa seara. Não está dando dinheiro, Às vezes está dando, às né? vezes a pessoa física está com aquele comportamento. Uhum, Eu estou faturando, então eu vou lá e troco de carro. E uhum, aí compro o carro na conta da empresa, né? sim, Mas aquele carro não é para a empresa. sim, Aquele carro é para ele passear. É exatamente. isso que precisa tomar cuidado. Quem quiser fazer pergunta, pode mandar. Adoro responder. Exatamente, verdade. Aí da BO que eu falo, né? Você entrevistar outra empresa apresentadora, a gente às vezes passa batido, ela já vem e já avisa: olha, mulheres que estão aí, ó. Se Pode tiver dúvida, perguntar. pode perguntar, ó, o número do WhatsApp, DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976, ou você pelo site também pode mandar mensagem, não é mesmo? Bom, Isso. Imara, e ainda tocando nesse assunto, em questão de controle de gastos para o empreendedor, porque muitas vezes ele vai gastando de forma desenfreada, né? Ou seja, aí entra a questão do planejamento também. Não sabe o que entra, não sabe o que sai, não sabe o que é custo, sabe o que é despesa, forma preço. E aí ele começa a gastar, 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 e a receita chega a um ponto também que ele não vai cobrir esses gastos, esse custo. Então, quais são as estratégias eficazes para as empreendedoras terem uma saúde financeira no negócio? Olha, é ter controle. Então, muitas vezes as pessoas. Você sabe, eu sou descomplica, né? Eu não gosto de ficar falando difícil. A pessoa fala Sim. assim: qual o seu fluxo de caixa? A pessoa já Uhum. se arrepia, né? Eu falo: olha, gente, fluxo de caixa pega um papel sulfite, faz um risco no meio e coloca entradas e Sai. saídas. Uhum. Tudo que você faturou e tudo que você pagou. Daí você já tem um esqueleto da sua empresa. Se lá no final do mês
o que entrou for menos do que o que você gastou, você vai ter que rever. Estou gastando muito com luz? Estou gastando muito com funcionário? Estou gastando muito com água, por exemplo, clínicas de estética, de salão de beleza, o custo da água é extremamente elevado. Uhum. Então, tudo isso precisa ser analisado. Como eu posso economizar água? Coloco um aparelhozinho na torneira, um negocinho para cair menos água, e aí você tem que ir analisando. O planejamento ele é feito, não é para você fazer, que agora no final do ano vira bomba, né? Uhum. Planejamento. Aí você vai olhar o seu planejamento de 2024 em dezembro de 2024. Você fez em dezembro de 2020, nunca mais olha para ele. Exato. Não, planejamento é para ser feito e analisado pelo menos uma vez por mês. Terminou o mês, pegou os dados? Poxa, isso está fora. O que eu posso fazer? Como é que está o meu faturamento? Não é para fazer, porque papel aceita tudo, né? Vou para a academia, vou para o inglês, vou não sei o quê, e não faz nada. Então, todo mês você precisa reavaliar e, às vezes, redimensionar o planejamento, né? E isso é importante, você tocou, porque não só na tua empresa, como na tua vida, né, pessoal ali. Porque acaba que uma vai em contra a outra, né? A gente fala em planejamento financeiro, mas planejamento em tudo, né? Porque se você está à frente do seu negócio, você sabe muito bem que você precisa se cuidar e principalmente ter os seus controles de gastos pessoais para você, de repente, não estar tirando dinheiro da tua empresa para pagar sua conta pessoal. Fabi, muita gente fala assim para mim, Mara, me dá dica para gastar menos no supermercado. Supermercado é planejamento. Antes de ir ao supermercado, você precisa saber o que você vai fazer. Eu vou fazer sopa, eu vou fazer arroz, feijão, porque senão você vai no mercado e compra coisas que você não vai usar, deixa de comprar o que precisa voltar no mercado e, às vezes, estraga o alimento. Então, antes de ir para o mercado, qual é o menu? O que eu vou fazer? E aí fazer a compra de acordo com o que você vai fazer. Então, tudo é planejamento. Exatamente. Bom, agora é 12h19, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. Agora é 12h26 e eu estou aqui com a Mara Bernardes e a gente está batendo um papo sobre planejamento financeiro para 2014. E eu quero já agradecer a presença, né, a audiência do pessoal de Nebraska, Estados Unidos, Nova York, também nos Estados Unidos, Alto Alegre do Pindari, Maranhão, pessoal de Córdoba, na Argentina, pessoal de Terra del Fuego, da Argentina, Floriano, Piauí, Belém do Pará. Muito obrigada pela audiência de vocês. Mara, já temos aqui perguntas, já temos aqui mensagens. Olha só, essa primeira. Ana Clara de Salvador. Está muito difícil fechar as contas. O empresário tem muita despesa e, na situação atual, tem que fazer milagre para manter os preços e ainda tentar reduzir despesa e, às vezes, diminuir mais ainda a margem de lucro para não repassar os reajustes. Obrigada pela participação, Ana Clara. E aí, Mara? Olha, eu concordo com tudo que ela está falando, realmente é o que eu falei logo de cara, ser empresário é um desafio constante. Exato. O que eu acho é que poderia pensar porque já reduziu despesa, né? Já diminuiu margem de lucro. Talvez buscar um outro produto, algo para agregar no faturamento. Quando a gente fala na pessoa física, a gente fala fazer uma renda extra, né? Sim, exato. Para o empresário, eu não sei qual é o negócio dela. Se ela quiser mandar aí para a gente, o que você faz? Isso, legal. E a gente tenta buscar alguma possibilidade. Ou, Fabi, me dá licença aqui. Entra no meu Instagram, @Mara Descomplica, me manda um direct que eu tento te dar algumas alternativas. Mas, por exemplo, uma confeiteira, ela está focada na venda do pão de mel. Já é um sucesso, mas realmente está difícil. Fazer um brigadeiro,
fazer um bolo decorado, buscar um outro produto para agregar faturamento. Exatamente. E bem como ela falou, né? Porque a despesa já foi reduzida, ou seja, para não passar, repassar o reajuste aí para o cliente. Mas você, vamos lá, eu também não, como eu não sei qual é o produto dela, de repente, como você falou, uma confeiteira. Não sei, de repente criar um novo produto, ou de repente dar cursos, que é uma forma que agrega no seu negócio, tá? Uma mentoria, um curso, que vai ajudar também a ajudar outras pessoas e você tem uma rentabilidade aí. Então, eu acho Sim. que quando a gente está nessa situação, né, é criar novas possibilidades. Porque chega um E ponto quando que. você fala em curso, Fabi, Uhum. é com planejamento, porque a gente Exato, não faz um curso amanhã. exatamente. Então, se planejar para daqui a alguns meses agregar com uma mentoria, com um curso, ou de Exatamente. imediato já sair com outro produto. Porque senão acaba que você vai ficar num ponto, você vai ficar estagnada, você não consegue mais sair dali. Então é preciso criar estratégias para você conseguir alavancar aí o seu negócio. Porque a gente também não pode ficar só na mesma, né? A gente precisa estar sempre inovando, criando novidades, fazendo coisas novas, porque os nossos clientes também gostam de novidade. E Sim. essa novidade que de repente pode ser o ponto de partida. Ó, aqui tem a Vivian. A Vivian também. A Vivian foi pelo site. Ela falou assim: ó, estava pensando no que falar. Eu consegui fazer um empréstimo para quitar outro, pois estava estrangulada e precisava continuar no Simples Nacional. Troquei vários débitos por apenas um empréstimo. Acho que no meu caso valeu a pena. Obrigada, Vivi, pela sua participação. E aí, Mara? Minha E você? opinião, Uhum. se te deu tranquilidade, se te deu calma, eu acho que você fez o correto, desde que essa parcela esteja dentro do faturamento da empresa para você pagar e sobrar o seu prolabore, o seu dinheiro. Uhum. Agora, eu só consigo te dizer se foi bom ou não se eu souber o quanto você pagava de taxa de juros antes e quanto você vai pagar agora. Porque muitas pessoas têm lá, por exemplo, 3 empréstimos. Um que pagava 2%, outro que pagava 2,5%, outro que pagava 3%. Aí vai lá, junta tudo e faz um novo empréstimo para pagar 4% ao mês, porque hoje a taxa de juros está mais elevada do que estava alguns anos atrás. Sim. E o imposto de operação financeira que você paga quando você faz o empréstimo, nunca mais ele volta para você. Então, se você fez quita antecipado e faz outro, você vai pagar um novo imposto de operação financeira. Mas o primeiro passo é: te deu tranquilidade? Te deu calma? Te deu paz financeira? É isso que importa para você tocar a tua vida. Exatamente. E a oportunidade aí também de criar novos produtos, né? Inovar, enfim, que a Exato. gente falou para a Ana Clara também, né? E Clara, já falando, Clara, já falando, Clara. Mara, e em relação, né, à questão desses investimentos, né? No caso da empreendedora que de repente está numa situação e ela precisa fazer um investimento, mas ela para poder crescer, como equilibrar esse investimento no crescimento do negócio, mas com a necessidade de preservar a segurança financeira? Ela quer investir, ela vê que está naquele momento que ela precisa, mas como fazer isso equilibrando e não trazendo mais um problema para ela? Eu dei uma pincelada. Uhum, sim. O que você quer? É comprar uma máquina de costura? É comprar uma batedeira nova? Você precisa saber o quanto isso vai agregar no faturamento. Este investimento que você vai fazer, ele precisa se pagar com o faturamento que este bem vai te proporcionar. É isso que, senão você pega faturamento de um outro produto que você já tinha faturamento e só contrai um novo empréstimo. É fácil? Muitas vezes não é. Só que, para que existe Sebrae? Gente, o empreendedor brasileiro não usa o Sebrae. O Sebrae é um espetáculo. Está cheio de coisa lá que você não paga nada. Uhum. E os consultores de lá são sensacionais. Se você está na dúvida,
procure o Sebrae, que ele vai te ajudar nesse planejamento. Isso é bem interessante, porque o Sebrae, ele tem tantos cursos, tem tantos consultores ali, realmente, quando você paga é um valor pequeno, é um valor que para o empreendedor, né, cabe no bolso. Então, assim, exato, é grudar lá no Sebrae, que eles com certeza vão te ajudar nesse processo. E Mara, com relação à educação desses empreendedores, né? Como os empreendedores eles podem se educar continuamente sobre questões financeiras e manter atualizados com as mudanças do cenário econômico, que são muitos. É importante entender que tudo que acontece no mundo, de alguma forma, impacta no seu negócio. A gente não pode achar que, não, nem aqui no Brasil, nem está tendo guerra lá no país, está tendo problema no outro, não vai impactar aqui. Esse daí é a pior bobeira, a gente achar que não vai impactar, porque vai impactar sim. Mas quais são os meios e os canais, Mara, para que a empreendedora ela possa estar sempre se educando continuamente sobre essas questões financeiras, porque isso impacta sim o seu negócio. Se você está à frente de uma empresa, você não pode ficar só na entrega, claro, do produto que você tem, o seu serviço ótimo, você tem que estar ali realmente entregando o melhor, mas a gestão é importante. E a parte financeira, essa parte de informação, é importante para o teu negócio. Olha, um dos canais é o Mara Descomplica. Eu já ia falar. Mas eu falei, vou deixar a Mara falar, que ela faz o jabá dela. Eu fico o dia inteiro olhando o site, assisto jornais, e quando você fala que a gente não vive aqui no nosso mundinho, você vê, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos aumentou. Aí você fala assim, tô nem aí, não moro nos Estados Unidos. Não, porque quando a taxa de juros nos Estados Unidos aumenta, as pessoas que fazem investimentos no Brasil, as empresas que trazem dinheiro para o Brasil, o que elas pensam? Se a taxa de juros nos Estados Unidos subiu, por que eu vou investir no Brasil? Porque eu posso investir no mercado norte-americano, que é extremamente mais seguro, e tem uma boa rentabilidade. Então, o que acontece? Os investidores no mundo começam a investir nos Estados Unidos porque tem uma boa remuneração e param de trazer dinheiro para o Brasil. E aí os investimentos no Brasil reduzem. Eu estou dando apenas um exemplo. Sim. Então, a gente não vive sozinho. Já foi a época, em 1929, que a Bolsa nova-iorquina quebrou, e isso só respingou para a gente meses depois. Hoje não, quebrou hoje dá um problema aqui. Então, a gente tem que estar sempre olhando noticiário, jornal, sigam pessoas no Instagram que realmente falam a verdade, que são sinceras, não aquelas pessoas que ficam falando, vende sua casa e investe em ações que você vai ficar rico. Porque cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de trabalhar. Eu ouço todos os noticiários que eu posso. Olha, vocês viram, né? O quanto é importante que um desencadeia numa outra situação. Então, veja, se diminui o investimento no Brasil, diminui o poder de compra, e se você é a dona que tem lá uma confeitaria, as pessoas vão deixar de comprar porque elas vão deixar de ganhar, de alguma forma. Né? Ou seja, impacta sim. E é importante você estar vendo isso, principalmente jornais, né? Seguindo pessoas que realmente, como bem a Mara falou, que falam a verdade, porque de alguma forma, se você tiver alguma dúvida, bom, corra para quem pode realmente te ajudar. De repente, se você tem alguém do financeiro que te ajuda, né? Um contador que vai te informar sobre isso, porque se surgiu a dúvida, você tem que pedir ajuda, né? Sim, e assim, Fabi, a gente não sabe tudo. Eu também não. Eu vivo perguntando para as pessoas. Não dá para saber tudo, até porque esse mercado muda muito rápido, né? Então, você vê, o salário mínimo, hoje eu acordei, aumentou o salário mínimo. Exatamente. Né? Claro, já existiu uma previsão de aumento, mas a gente não sabia o valor ainda, né? Exato. Então, mulheres, vocês estão vendo o ouro que está tendo aqui, né? Ou seja, tem que ficar antenada no que está acontecendo também e que envolve o financeiro. Agora, 12h38, a gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres.
Agora é 12h45 e eu estou aqui com a Mara Bernardes, batendo um papo sobre planejamento financeiro para 2024. E eu quero aproveitar e mandar um abraço, pessoal que está entrando aqui ainda, ó, pessoal de Rio Claro, São Paulo, Teresina, Piauí, Vespasiano, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, pessoal de Anápolis, Goiás, Barueri, São Paulo, Porto Velho, Rondônia. E temos uma mensagem aqui do Rafael de Pirapora. Olha só, Mara, ó, quem não entendeu, eu estava falando sobre a questão de informação, né, do que acontece no mundo. Ele mandou sua mensagem aqui. Quem não entendeu ainda que tudo que acontece no mundo interfere no seu negócio, não está preparado para ser empreendedor. Parabéns! Obrigada pelo apoio. Exatamente, concordo plenamente. É claro que muitas vezes, né, a gente até tocou nesse assunto, o empreendedor ele vem por necessidade. Só que a partir do momento que ele entrou para ser empreendedor, né, empreendedora, ele vai ter que buscar conhecimento. E ele vai chegar nesse ponto que é importante saber o que acontece no mundo, sim. Né? Fabi, sabe uma coisa? No mundo e ao seu lado, né? Exato. O Sebrae fez umas perguntas, fez uma pesquisa, e as 3 principais coisas que fizeram as empresas fecharem antes de 2 anos foi: uma, não ter capital de giro. O que é o capital de giro, para quem não sabe? Aquele recurso que vai manter a sua empresa até você estar faturando. Sim. Segundo, não conhece o produto do concorrente. Então, você precisa saber o que está ali do teu lado. Você vai abrir uma casa de bolo no teu bairro, e eu não estou aqui falando de indústrias que faturam 10 milhões por ano, não, né, Fabi? Sim. Estou falando de gente como a gente, né? Você vai abrir uma casa de bolo no seu bairro, vai comer bolo na outra, vai comer bolo do bairro do lado. Veja como ela atende, veja o que ela tem, veja o que você pode ter de diferente. Exato. E o terceiro item era: não sabia colocar o produto. Olha só, que interessante isso, né? E veja que você não saber o que seu concorrente está vendendo, o que o seu concorrente faz de bom, né? Porque eu acredito assim, se meu concorrente faz coisas boas, eu posso modelar. Mas eu tenho que ver qual que é o diferencial que ele tem, né? Para eu poder ter o meu diferencial. Sim. Aquele gap, sabe? Aquela lacuna que fica, que de repente é até uma reclamação dos próprios clientes que vão lá, né? Fazer essa pesquisa. Teve uma época, uns anos atrás, que eu queria abrir uma loja de donuts. Porque tem uma aqui perto da minha casa que é um sucesso. Menina, eu acho que eu devo ter engordado naqueles meses. Eu fui 7 lojas que vendiam donuts. Olha que legal isso. Comi o donuts, aí fiz uma planilha, isso tudo o Sebrae que me ensinou. Dava nota no atendimento, no produto. Olha que legal. Aí eu comecei a ter ideias. Não, vou fazer um donuts assim, vou fazer porque você vai, você convive, e aí começa a ter insights do que você pode fazer de diferente ou melhor. Exatamente, ou seja, é pesquisar mesmo, né? Ou seja, ter que ir no cliente, ter que ir no concorrente, ir a campo, para realmente ver aquilo que faz sentido, que não faz sentido. Até porque tem o negócio da pessoa, ela está muito ligada a quem ela é também, né? Então, assim, veja que, de repente, a forma como ela faz não seria a forma como você faria. E talvez esse seja o diferencial, esse que vai te trazer a sua empresa, né? Ou seja, você vai ser única naquilo. E, Mara, pensando aqui no financeiro, a gente já está quase nos finalmente, mas eu queria saber de você o seguinte: quais ferramentas ou tem plataformas financeiras assim que são relevantes para os empreendedores, por exemplo? Eu tenho um negócio pequeno, de repente tem um sistema, tem um aplicativo, algo que seja bom assim, para poder acompanhar principalmente essa questão. Tem um aplicativo que muitos empreendedores usam e gostam, e no meu curso de educadora financeira era o aplicativo indicado. Ele se chama Minhas Economias. Tem versão paga e tem versão gratuita. A gratuita atende bem para a gente que é um empreendedor e ainda não fatura 100 milhões por ano, né? Então, dá para você fazer. Agora, se você tem dificuldade com o aplicativo,
olha, faz o caderninho que é melhor do que não fazer nada, mas o Minhas Economias, ele é muito bom. Uhum. Até porque, até para você gerenciar ali essas informações, né? O importante é que Exato. você gerencie, que você meça o que está sendo bom, o que não está, porque quem não mede vai para qualquer lugar. Vai para Se qualquer você não, lugar, exatamente. se você não tem informação daquilo que é seu, ou seja, daquilo que você está vendendo, daquilo que está saindo, daquilo que não está saindo, daquilo que. Ou seja, a Mara falou sobre a questão de pesquisa em campo, né? Até com seus clientes. Sim. Seu produto ou seu serviço, se você não faz ali uma pesquisa de satisfação, se você não faz, como é que você vai melhorar ou como é que você vai correr atrás de algo melhor se você não tem informação, E né? sabe uma coisa que eu acho muito importante? A gente se apaixona pelo nosso produto, né? Uhum. E aí, muitas vezes, a gente quer vender uma coisa que a pessoa não quer comprar. Então, Exatamente. muita isso. Muita gente cobra isso. Exatamente. Ai, Exatamente. nossa, mas o meu brigadeiro é fenomenal. Mas se o teu cliente não quer comprar aquele brigadeiro, alguma coisa está errada. Então, entenda o que o seu cliente quer comprar. Exato. É questão da Eu demanda, atendi, né? eu atendi uma pessoa que ela queria fazer esses food truck de Sei. risoto. E Hum. eu falava, você tem certeza? Porque o risoto é fazer e comer. Sim. Se Tem ficar que comer 2 minutos quente. ali parado, Já era. eu não tinha pensado nisso. Porque no restaurante é uma coisa, ficar pronto, você põe no food truck, tem fila para pagar, a pessoa está procurando um lugar para se arrumar. Será que isso vai dar certo? Então, assim, seu risoto é sensacional, mas será que a pessoa vai querer comprar um risoto no food truck? Exato. E tem a questão do público, né? Talvez o público que coma risoto, não sei se é o público que vai ficar numa fila de food truck para poder comprar. Porque Por exemplo, eu não ficaria. Eu amo é, risoto. food Entendeu? truck te leva a comer na mão, a um Rápida. lanche. Exato. Exato. Então, Isso você que está vendendo o que você gosta ou você está vendendo o que as pessoas querem comprar? exato. E uma coisa que é muito importante, gente, a gente precisa conversar com o nosso cliente. Tem Sim, ouro ali quando ele fala, né? E muitas vezes você não conversa, não dá essa abertura para o teu cliente, você está perdendo oportunidade. Ali ele vai falar coisas que você fala, nossa, eu não pensei nisso, nossa, eles estão pedindo uma coisa que eu não tenho. Mas é muita gente pedindo, então, opa, é uma oportunidade. Se tem um produto que não está saindo, não sai de jeito nenhum, mas como bem Mara falou, mas se é apaixonada pelo produto, gente, é aquela coisa. Se você quer fazer dinheiro no seu negócio, você tem que ouvir o seu cliente. é, Né? Não adianta você querer ficar enfeitando, não. Tem coisa que o cliente fala, eu gosto assim, todo mundo gosta, você vai fazer o quê? Né? Apesar de que você não vai deixar de sempre dar o seu toque especial, porque, eu gosto assim e tal, mas ouça o seu cliente. E, Mara, a gente já está nos finalmente, e eu queria que você falasse sobre seus programas, seu curso, suas mentorias para as mulheres que estão aqui passando e que possam obrigada, adquirir também. Fabi, pela generosidade. Bom, eu faço mentorias individuais para empreendedores ou mesmo para organizar financeiramente uma família, um casal, uma pessoa física. Eu tenho meus cursos no Hotmart, eu tenho um e-book que se chama Como Tirar o Meu Dinheiro da Poupança, porque, por incrível que pareça, o brasileiro, mesmo sabendo que a poupança rende muito pouco, ele ainda quer aplicar na poupança, muitas vezes por não saber. E esse e-book, ele te dá passo a passo como sacar da poupança e fazer investimentos tão seguros quanto a poupança. E eu faço as mentorias individuais, faço palestras para empresas, vou fazer agora uma na Jack Daniels, vou fazer uma numa assessoria de imprensa, e eu adoro fazer palestra, adoro me comunicar. Obrigada, Fabi, pelo espaço. Maravilha, maravilha. A Mara é sempre sensacional, sempre está aqui comigo junto, né, Mara? A gente Tamo tem uma junto. parceria muito boa, e até porque a gente acredita também na disseminação de informação, de conhecimento, na educação para as pessoas, não é isso? Bom, Isso. gente, mas Mara, para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, homens também que passaram por aqui, o Rafael de Pirapora, que também está Sim. por aqui, deixou sua mensagem, uma mensagem final
para os empreendedores aqui que estão empreendendo e dos desafios que nós sabemos que tem, mas nunca deixando de planejar o seu financeiro. Eu ia falar isso. Se você acredita no seu negócio, no seu produto, se você ama o que você faz, planeje-se, porque não vai dar errado. Só que precisa planejar. Eu vou soltar um produto esse ano, que é surpresa, eu ainda não posso contar. Eu já estou trabalhando nele desde março de 2023 e ele não vai sair antes do meio do ano. Então, é assim, planejamento e fazer o que você gosta, o que você acredita, o que você ama. Exatamente. Até porque, obrigada, Mara, até porque nós empreendemos sim, ou por necessidade, ou por propósito, ou por oportunidade. Independente desses três, né, que você esteja empreendendo, empreender é um estilo de vida. Se você está empreendendo é porque você ama fazer muito algo e que você acredita nesse negócio, acredita nesse projeto, independente de qualquer coisa. Mas sabendo sempre que é importante ter um planejamento, é importante pesquisar, é importante ir a campo, é importante ter informações valiosas para depois você não criar muita expectativa sobre algo e, de repente, você ter uma certa dificuldade lá na frente, certo? Então, empreender é risco. Exatamente. E uma coisa que eu vou falar para vocês, gente, bem como a Mara falou, empreender, para quem quer empreender, tem que gostar de se arriscar. Não tem como. Só de você ter a ideia, de você falar, eu quero empreender, abrir um negócio, você já está arriscando. Isso. Você já está arriscando. Muitas vezes você está largando algo que é estável, que eu sei que muitos já fizeram isso, inclusive funcionários públicos largando, né, inclusive os órgãos para poder ser empreendedor. Então, assim, só de você dar o primeiro passo, de abrir o seu negócio, você já está arriscando. Mas arrisque com consciência. Isso. Né? Ou seja, para você realmente dar os seus passos, fazer aos poucos, vai colhendo informação, vai fazendo, que eu tenho certeza que vai dar certo. É isso, Mara? Exato, concordo. Bom, gente, então, muito obrigada pela audiência de vocês, todos vocês que passaram por aqui, pessoal fora do país, pessoal aqui do Brasil também, pessoal sempre presente. E assim, eu termino mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, nas Voz Delas, rádio número 1 das mulheres, e dizer para vocês o seguinte, né? Não esquece de me seguir no Instagram, @FabiSama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Abraço, Mara. Tchau, tchau. Tchau, feliz 2024. Tchau, tchau.